Então tá aqui, esses são os dados do problema, beleza? Massa de A, massa de B e gravidade. Então vamos ao primeiro passo. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Identificar as forças que atuam em cada um. No bloco B a gente já sabe, né? Quais são as forças que atuam no bloco B? Peso de B para baixo, né, por conta da gravidade. E a corda aqui, ó, então vai dar uma tração, vou colocar aqui a tração AB para cima. Tudo bem? Já no bloco A, o que a gente vai ter? A gente vai ter peso de A para baixo, apesar do A estar num plano inclinado, o peso ele sempre continua para baixo. Né? O peso ele segue a direção e o sentido da gravidade, como a aceleração gravitacional. Né? A gravidade ela sempre aponta para baixo, o peso também vai seguir esse raciocínio. Tá? Vai seguir essa direção e sentido. O que mais que a gente tem atuando sobre A? A gente vai ter aqui uma tração, né? Apontando aqui na direção e sentido da inclinação do plano. Vou chamar aqui tração BA. Ok? E vai ter aqui uma força normal. Então aqui, pessoal, aqui estão as forças, né, do problema decomposto. Beleza? Então são todas as forças que atuam sobre ele. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem agora que montar as equações, né? Só que antes disso, como esse bloco A aqui ele está inclinado, é conveniente a gente fazer uma representação dessas forças no que a gente chama de diagrama de corpo livre. Tá? Então, o que é esse diagrama de corpo livre? Vou fazer uma aqui. Ó. O diagrama de corpo livre basicamente é você desenhar essas forças numa espécie de plano cartesiano para cada corpo. Tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui no bloco B. No bloco B eu só tenho duas forças. Então, se eu fosse representar ele aqui no plano cartesiano, o que eu teria? Eu teria aqui uma força PB para baixo, certo? E uma força TAB para cima. Então, pronto. Aqui está a representação das forças que atuam no bloco B no nosso plano cartesiano. E aí no bloco A, como é que ficaria? Aí é o detalhe. No bloco A gente vai fazer o seguinte. O nosso plano cartesiano ele vai seguir a seguinte orientação. Esse NA aqui, ó, vai ser o nosso eixo Y. Beleza? E essa direção do plano aqui, ó, vai ser o nosso eixo X. Então, se eu fosse representar essas forças aqui que atuam em NA, no bloco A, desculpa, no diagrama aqui dele, o que eu teria? Eu teria aqui, ó, uma força NA para cima, certo? Porque ela segue aqui, pode observar, ó, a orientação, a direção e sentido do eixo Y. Eu teria uma força TBA, né, para a direita. E essa força peso A, perceba que ela está no terceiro quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrante. Ela tem uma força PA para cá. Então é assim que ficaria a nossa força peso de A, né? E esse ângulo θ aqui, ó, desculpa, esse ângulo θ aqui do plano inclinado, ele vai ser exatamente esse mesmo ângulo aqui, ó, né? Você pode analisar o problema aí, fazer uma análise das relações aqui que vão seguir, né, trigonométricas, e você percebe que esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulo θ aqui, tá? Deixo aí para vocês como exercício. Aí vamos lá. Uma vez que a gente tem as forças identificadas, a gente não tenta montar as equações a partir dos eixos, né, analisando o eixo x e eixo y, né? Só que percebe que minha força peso A, ela não está nem no eixo y nem no eixo x. Ela está num quadrante. Né? Então, para a gente continuar com aquela análise de eixo x e eixo y, eu vou ter que fazer o que antes? Eu vou ter que decompor essa força peso aqui. Ó. Vou ter que separar ela em uma componente aqui, ó, Px para a esquerda e uma componente aqui, ó, Py para baixo. Quando eu decomponho, eu faço esse risquinho aqui, ó, para a gente esquecer essa força peso. Não vou mais trabalhar com a força peso de A, mas sim com as suas componentes Px e Py, né? E aí como é que a gente faz a decomposição? Isso é um conteúdo que a gente já viu, mas a gente vai relembrar aqui. A componente Px e Py vai ser dado justamente se aplicar relação trigonométrica, né? Definição de seno e cosseno. Então perceba que esse lado aqui, ó, é oposto ao ângulo θ. Esse lado aqui vai ter o mesmo tamanho que o Px.
Então, esse lado oposto ao ângulo é seno. Vai ser, então, peso de A vezes o seno de θ, né? Por outro lado, PY vai ser quem? PY é o lado que está adjacente ao ângulo, logo vai ser cosseno. Então, aqui vai ser um PA vezes um cosseno de θ. PA, lembrando, é o quem? A massa de A vezes a gravidade. Então, tá aqui as nossas componentes, tá? Então, agora a gente vai voltar, uma vez já decomposto, já identificado as forças, a gente já vai voltar agora para a análise, né, do objeto. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, bloco A. Nossa análise, então, vai ser uma análise do eixo X e do eixo Y do bloco. Tudo bem? Esse foco está toda hora mudando, né? Espero que dê para vocês verem aí. Então, no eixo X, o eixo X é o eixo que está se movimentando, né? Eu vou considerar aqui então, beleza, pessoal, vamos lá. Aqui está, então a gente vai montar as equações aqui, né? O bloco A, eixo X. No eixo X a gente tem quem? Aí vamos considerar o seguinte, esse bloco A ele pode estar descendo ou subindo, né? Vamos considerar aqui, porque isso vai depender dos valores de MA e B. Não só, né, da relação GMA ou MB, um ser maior que o outro, mas como isso também vai ser afetado pelo ângulo θ, né? Então aqui para poder simplificar a situação, vamos supor que ele esteja subindo e o B esteja caindo, tá? Mas é óbvio, de novo, que isso depende das informações numéricas, MA e B. Depois a gente vai ter uma análise para saber em que situação um vai ter que ser maior que o outro, né? Então vamos lá, no eixo X a gente vai ter aqui o seguinte, vai ter uma aceleração então para cima, então vai ser aqui, ó, TBA menos PX, tá vendo? Esse vai para a direita e esse vai para a esquerda, então minha equação ficaria assim, TBA menos PX é igual a MA vezes aceleração, tá ok? Então essa é a minha equação do eixo X. No eixo Y, ele não está em movimento, então simplesmente a gente vai ter só NA igual a menos PY. Né? Aí NA é igual então a um peso de A cosseno θ. NA então é igual ao que? MAG cosseno θ. Então essa é a normal que vai estar atuando ali. Ela não vai ser importante para o problema, porque o problema não tem atrito, mas a partir do momento que tiver atrito, essa informação ela passa a ser relevante. Tá? Então essa equação 1 aqui, ela vai ser importante. Vamos analisar agora o bloco B. No bloco B, não tem força atuando em X, só tem força em Y, então o único estudo que a gente vai fazer é do eixo Y. Aí qual é o sistema? O bloco B, vamos supor que ele está caindo, né? A aceleração aqui é para baixo. Então a equação vai ficar como? Vai ficar, ó, TAB para cima é positivo, né? TAB menos PB igual a massa de B vezes menos A. De novo, lembra que a aceleração ela também é um vetor, logo para onde ela aponta também tem que ter um sinal aí representado, tá? Essa equação 2, junto com a equação 1, passa a ser relevante para poder resolver o sistema, certo? Vamos analisar aqui a situação. Então, eu estou supondo aqui que esse bloco B ele está puxando o bloco A, né? Para isso ser verdade, então essa força PB aqui, ó, tem que ser uma força maior do que a força que está puxando o A para baixo. Qual é a força que puxar para baixo? É a componente X do peso dela, ó. Px é quem? Esse cara aqui. Então, essa é a consideração que a gente está fazendo no problema, né? Vamos colocar aqui. A gente está considerando que a força PB é maior que a força, que a componente X de A. Então, ó, MB vezes gravidade é igual a MA vezes a gravidade. X é quem? É seno. Seno θ. Então, a gente está considerando que a massa de B é maior do que a massa de A vezes o seno θ. Se isso aqui é verdade, então B está descendo, A está subindo. Do contrário, A estaria descendo, né, B subindo. Se isso fosse uma igualdade, então o sistema estaria em equilíbrio. Né? Uma força ia conseguir manter a outra
em equilíbrio, né? Sem movimentação ou movimentando com velocidade constante. Tá? Então essa é a consideração que a gente está fazendo aqui para o problema. Aí vamos lá, voltando para as equações aqui para a gente achar aceleração e tração. De novo, a gente tem duas equações, três incógnitas, a aceleração, TBA, TAB. A gente sabe pela terceira lei de Newton que TAB é igual a TBA, que é igual a T. Você pode até se perguntar aqui, né? Esse cara aqui, TBA, ele aponta aqui diagonal e esse cara TAB, ele aponta vertical. Então, não necessariamente a terceira lei, né? Já que eles têm direções, não necessariamente a mesma direção. A gente já discutiu isso no exemplo 2, então, para não repetir aqui o argumento e tomar tempo do vídeo, eu sugiro que você volte no exemplo 2 e veja só essa parte aqui justificando por que isso aqui ainda são iguais pela terceira lei, né? Tem um ponto que a gente está omitindo, beleza? E aí, o que fica aqui no nosso sistema? Fica T menos Px, Px aqui, ó. Quem é Px? Px é MAG seno θ igual a MA vezes A, tá? Agora a equação 2, como é que fica a equação 2? Ó, T menos MBG é igual a MB menos A. Então, esse é o nosso sistema. Se eu faço aqui uma subtração da primeira equação pela segunda equação, o que eu verifico? Esse T cancela com esse T. Aqui ficaria menos MAG seno θ. Menos com esse menos aqui vai dar um mais MBG. MA vezes A. E aqui, ó, menos com esse menos aqui vai dar mais também MBA. Né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui, ó, MBG menos MAG seno θ, que divide MA mais MB, né? Isso aqui é minha aceleração, tá? Se você for notar aqui, ó, o que é minha aceleração? Isso aqui é o peso de B. Isso aqui é a componente X do peso de A. Isso aqui é a massa do total. Então, minha aceleração aqui, ó, se eu fosse resumir esses dois blocos como se fosse um bloco só, ele seria um bloco de massa total MA mais MB, e as forças que influenciam no movimento dele seria o quê? Um PB menos um PAX. A tração é uma força interna, não existiria uma tração, porque eu estou considerando os dois blocos como sendo um só. Né? Então, eu reduziria meu sistema a isso. Ó. Essa configuração. Aí, depois da informação da aceleração, para achar a tração, é só voltar aqui. Ó. Nesse caso, a segunda equação é melhor, né? Então, a tração ficaria sendo aqui MBG menos M... Só um momento, deixa eu escrever certo. Isso, então MBG menos MBA. Tá? Aí eu vou trocar o A por isso aqui. Então, MBG menos... Tá, vai dar uma conta grande aqui. Vai ficar aqui, ó, MBG menos MAG seno θ. Tudo isso dividido por MA mais MB. Certo. Vamos lá. Aí, deixa eu ver se tem como a gente simplificar esse negócio aqui. Tá, vou deixar isso para vocês, tá? Então, essa é a tração. Dá para simplificar aí, né? Mas vou deixar isso como tarefa para vocês. Depois eu faço para vocês de novo, tá? Então, aqui a gente encontrou então aceleração e tração, beleza? Então, a gente encerra o exemplo 3, né? Qualquer dúvida, depois eles falam comigo, que aí eu ajudo. Até mais.